com bondade, com beleza, com perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a nossa miséria. Pode ser. Sim, baixa a imagem. Mas é. Vamos lá, pessoal, deu a nossa hora, né? Vamos começar nosso estudo. Já está transmitindo no YouTube, já está gravando. Vamos lá. A gente começa com a mensagem, e a mensagem hoje tem o título Açoitando o Ar, continuando aí a leitura das mensagens do livro Palavra de Vida Eterna, mensagem de Emmanuel. Ele começa citando Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. O apóstolo Paulo, que era conhecido por seu trabalho incansável na divulgação do Evangelho, definiu bem sua postura. Eu corro, mas não sem rumo. Luto, mas não como quem bate no ar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e por que fazia. Hoje, como sempre, muita gente que se diz seguidora da Boa Nova vive numa correria sem sentido. Acreditam estar trabalhando para o Mestre, mas na prática são apenas números perdidos em meio à pressa e à confusão. Têm ideias incríveis, planos lindos, mas nunca colocam nada em prática. Falam com entusiasmo sobre o amor, mas ignoram justamente os familiares que Deus colocou ao lado deles para cuidar. Pregam sobre tolerância e paz, mas vivem reclamando do chefe ou da colega de trabalho. Quando enfrentam os desafios da vida, preferem fugir mentalmente como se ignorar os problemas fosse resolvê-los. Discutem com fervor sobre fé, mas lá no fundo ainda têm dúvidas sobre a vida após a morte. Querem que os outros mudem completamente, mas não param para pensar nas próprias atitudes. Falam alto, acusam, planejam, debatem, correm de um lado para o outro, sonham com grandes feitos. Mas quando a vida os coloca frente a frente com uma crise, aquela que revela o que cada um realmente construiu dentro de si, muitos vacilam, ficam perdidos, desanimados, sem saber o que fazer. E quando chega a hora da partida, quando o corpo se despede e o espírito é chamado à renovação, percebem com dor que passaram pela vida lutando em vão, como quem só bate no ar, sem acertar nada de verdade. Vamos com essa puxadinha de orelha aí de Emmanuel. Oi. Ah, tá. Vou mandar lá. Eu mesmo sei, mas vou mandar. Vou precisar, vou conseguir falar ali mas é com... Não? Eu não vou conseguir. E já vou ter que sair, tá? Tá, por favor. Mandei lá. Obrigado aí pela dica, viu? Vamos fazer então a nossa oração para a gente dar início. Então, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo espaço físico, mas sobretudo pelo espaço que nós conseguimos na nossa existência, com esses poucos minutos que nós dedicamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Que os amigos espirituais nos organizem, nos conectem através das emoções, dos pensamentos, das nossas almas. Que a intuição e a inspiração seja produtiva, nos fazendo refletir a cada palavra que a gente lê e a cada comentário que a gente faz. Na certeza desse apoio, que é sempre intenso e imenso, em nome de Deus, nós iniciamos o estudo de hoje. Bom, gente, a gente está no capítulo, a gente está entrando no 16, no 15, né? Está entrando no 15 agora da introdução, vai para o 17, né? E
Kardec agora está começando a organizar o fechamento, né, para começar o livro em si. Então, eu vou pedir aqui a Gide para ela ler para a gente, pode ser? Deixa eu só botar logo tudo aqui na tela, senão fica... Algumas pessoas enxergam perigo em tudo o que não conhecem. Por isso, quando veem que alguém perdeu a razão após se envolver com os estudos espíritas, concluem rapidamente que o espiritismo é o culpado. Mas como pessoas sensatas podem considerar isso uma crítica válida? O mesmo acontece com qualquer atividade intelectual que exige esforço mental de alguém com o cérebro fragilizado. Quem pode dizer quantos casos de loucura já surgiram entre estudiosos da matemática, da medicina, da música ou da filosofia? Seria justo, então, proibir esses estudos? Isso não prova nada. Nos trabalhos físicos, é comum que braços e pernas sofram lesões, pois são os instrumentos da ação material. Já nos trabalhos intelectuais, o cérebro é o instrumento do pensamento e também pode se desgastar. Mas, mesmo que o cérebro se danifique, o espírito continua intacto. Quando se liberta do corpo, ele volta a ter todas as suas capacidades. Nesse sentido, é como um trabalhador que se sacrificou pelo ofício. Toda atividade intensa do espírito pode levar à loucura. As ciências, as artes e até a religião já contribuíram com muitos casos. A principal causa da loucura é uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais sensível a certas influências. Quando essa predisposição existe, a pessoa pode desenvolver uma ideia fixa, que depende do que mais ocupa sua mente. Pode ser sobre espíritos, Deus, anjos, demônios, dinheiro, poder, arte, ciência, maternidade ou política. Um fanático religioso poderia se tornar um fanático espírita, se o espiritismo fosse sua principal preocupação. E o contrário também é verdade. Por isso, o espiritismo não tem nenhum privilégio nesse aspecto. Mais do que isso, quando bem compreendido, ele pode ajudar a evitar a loucura. Entre os fatores que mais afetam o cérebro estão as decepções, os sofrimentos e os amores frustrados, que também são causas comuns de suicídio. O verdadeiro espírita vê a vida com outros olhos. Para ele, os problemas do mundo parecem pequenos diante do futuro espiritual que o espera. A vida terrena é curta e passageira, e os desafios são apenas obstáculos temporários. O que para outros seria motivo de desespero, para ele é apenas um incômodo. Além disso, ele entende que as dificuldades são provas necessárias para seu crescimento espiritual. Se enfrentá-las com coragem sem reclamar, será recompensado. Essa visão lhe dá força e equilíbrio, protegendo-o do desespero e, por consequência, da loucura e do suicídio. Ele também sabe, pelas comunicações com os espíritos, o que acontece com quem decide encurtar a própria vida. Esse conhecimento faz pensar duas vezes e já impediu muitas pessoas de seguir por esse caminho. Esse é um dos benefícios do espiritismo, que os incrédulos riam à vontade. Desejo a eles as mesmas consolações que o espiritismo oferece a quem se dedica a estudá-lo com seriedade. Outro fator que pode causar loucura é o medo, especialmente o medo do diabo, que já abalou muitas mentes frágeis. Quantas pessoas não foram afetadas por histórias assustadoras, contadas com detalhes cada vez mais horríveis? Dizem que o diabo só assusta crianças, como uma forma de fazê-las obedecer. Sim, assim como o papão e o lobisomem. Mas quando elas deixam de ter medo, muitas vezes ficam ainda piores. E para chegar a esse resultado, ninguém considera os casos de epilepsia causados pelo choque emocional em cérebros sensíveis. Seria muito fraca uma religião que dependesse do medo para manter sua força. Felizmente, isso não acontece. A religião tem outros meios para tocar os corações, e o espiritismo oferece ferramentas mais eficazes e profundas, desde que sejam bem utilizadas. Ele mostra a realidade como ela é, e só isso já ajuda a combater os efeitos negativos de um medo exagerado.
Então, nesse item, Kardec faz um fechamento daquilo que ele estava abordando na semana passada, né? Retrasado, sobre a questão da loucura, né? Que alguns críticos diziam que as pessoas que estavam envolvidas com o espiritismo, na época de Kardec, ficavam loucas por conta da questão mediúnica, né? De estar ali envolvido naquilo. E é interessante como Kardec faz um contexto, né? Dizendo assim, o fanatismo enlouquece em qualquer circunstância, em qualquer área de atuação, né? Se você era um fanático na Igreja Católica e decide, né, aportar no espiritismo e se dedicar, se não tomar cuidado, vai ser fanático no espiritismo. Então, tem sim, o que chama de barata de sacristia, tem as baratas de sala de passe também tem, né? Os famosos papapasse, né? Mas tem os piores, né? Porque eu até acho esse termo de papapasse assim, eu me chateio quando eu escuto, porque o indivíduo que vem ao centro espírita e para tomar o passe, só para tomar o passe, aquele indivíduo está precisando muito daquilo. É pior o indivíduo que vem para tomar o passe, fica para trabalhar e cria atrito, né? Cria discórdia, está ali forçado, né? Até por conta desse papapasse, deixa eu contar uma história para vocês. É uma história que já é bem batida, mas talvez alguns de vocês não conheçam. Não sei se é verídica, mas é um conto. Um palestrante muito bom, né? Ele sempre fazia palestra num determinado centro espírita, e ele ia com muita frequência. E toda vez que ele chegava, tinha trabalhadores novos e tudo mais. Então, quando ele fazia a palestra, tinha um homem que ficava sentado no cantinho, e ele via aquele homem, e ele foi fazendo palestras e várias palestras, e o homem sempre chegava e sentava. Muitos chegavam, iam trabalhar, e ele chegava e sentava, né? Então, fazendo palestra, um dia ele desencarnou. Aí foi aportar numa colônia espiritual. O palestrante ou o cara que não, desencarnou o cara que estava sentado, ele não sabia. Quem desencarnou foi o palestrante. Tá. Né? Aí está lá, mas depois de um tempo, andando palestra, ele não via mais o homem. O homem que ia sempre deixou de ir durante um tempo. Logo depois, o palestrante faleceu, desencarnou e foi levado para uma colônia espiritual. Foi recebido lá pelo guia, né? Vamos lá, eu vou te levar para onde você vai morar aqui na colônia. E quando eles estavam andando, eles passaram em frente a uma casa muito bonita, né? E tinha uma pessoa mexendo no jardim. Quando ele olhou, era aquele homem, né? E aí o homem viu ele, foi lá para cima, meu amigo, puxa vida, que bom. Aí, assim, e o palestrante olhou aquela casa bonita, né? Aquele gramado, assim, puxa vida, se essa casa é a dele, imagina a minha, né? Coisa de humano, né? Aí eles comentaram, ele foi, quando chegou na casa que seria deles, era uma casa muito pequena, bem apertadinha, ia morar ele, mais 4 pessoas, e ele olhou para aquela casa, não, essa casa é minha? Sim, ué, mas por quê? Assim, olha, você foi um bom palestrante, né? Você trabalhou bastante, então você tem... Não, mas o que faltou? Porque aquele homem que a gente passou lá, ele nunca fazia nada no centro espírita. Ele ia lá, assistia a palestra, tomava o passe e ia embora. Era um passe. Ele só ia na reunião para tomar passe. Eu disse, não, é que você está enganado. Porque, na verdade, ele ouvia no centro espírita e praticava na rua. Enquanto você só ficava na teoria. E aí? Como é que fica o papapasse nessa história aí? Né? Então, é uma historinha só para a gente ver a importância do fazer, né? Mas Kardec aqui está muito preocupado com a questão da loucura. E a loucura, ela está ligada, né? Quando ela não é genética, quando ela não é uma coisa, né? Porque nessa época de Kardec chamava loucura. Hoje não chama loucura, porque loucura é algo tão genérico, pode ser 300 milhões de coisas, né? Hoje você não pode chamar uma pessoa de louco, porque seria até... falta de caridade, né? Então tem vários termos que são difíceis, mas o louco aqui é aquele que se desvia do comportamento, né, considerado normal ou tradicional. E ele aborda assim, todas as vezes que a gente entra no modo fanático, a gente abre um caminho para a loucura, porque o nosso cérebro começa a ficar viciado naquele fanatismo. E a gente não pode esquecer que o fanatismo é só um outro nome para vício. Né? O fanático, ele é viciado. Ele é viciado em espiritismo, ele é viciado em futebol, ele é viciado fanático de qualquer aspecto. Quando você fala de espiritismo, sobretudo do ponto de vista mediúnico, aí é um complicador. Né?
Porque, imagina, né? Se o fanatismo é um vício, e ele já é complicado de você trabalhar ele, né? Quando é algo mais concreto, como, por exemplo, um fanático por futebol, que começa, então, a abrir mão de algumas coisas e se forçar. Imagina um fanático espírita médium ostensivo. Aí é o risco da loucura, que é o que Kardec coloca aqui. Né? Se você tiver qualquer tipo de atitude viciada ou fanática, você coloca em risco as suas faculdades cerebrais. Quando você joga isso dentro de uma mediunidade, isso potencializa. E olha, gente, tem vários casos conhecidos de médiuns que tinham um trabalho incrível e por conta do fanatismo, do se entregar, e a gente, por que não dizer, né, por conta da loucura que se instala de achar que só ele tem razão, que só aqueles espíritos têm razão, criam problemas. Isso para aquele esclarecido. Agora, imagina o não esclarecido, aquele que tem faculdades mediúnicas e que começa a ser tomado, né, por pensamentos ou por impulsos que ele não consegue controlar. Quantas pessoas foram diagnosticadas com esquizofrenia e quando, na verdade, o que tinham era uma mediunidade extremamente desregulada. Aí fica aquela coisa, né? Poxa, mas então por que nasce com mediunidade se não vai estar dentro do espiritismo? Não é um problema para essa pessoa? A gente não sabe quais são as dívidas de outras vidas, quais são as necessidades dessa. E assim, a mediunidade ela não está só no espiritismo, né? A mediunidade está em todos os lugares. Porque existem pessoas que têm premonições, que têm percepções e tudo, que não estão envolvidas com o espiritismo e vivem bem, né? Porque conseguem separar isso, né? Então, Kardec fala sobre esses aspectos da loucura. Mas ele falou uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, tinha marcado aqui, eu fui falar com vocês e esqueci. Essa frase aqui, ó. Na verdade, se a gente for pensar, deixa eu só botar o canetinho aqui para eu poder apontar para vocês. Aqui, ó. O que para outros seria motivo de desespero, para o espírita é apenas um incômodo. Né? O que ele está falando aqui? Quantas pessoas se desesperam quando perde um ente querido? Né? E se desespera a tal ponto que, às vezes, enlouquece com isso. E quantos desses envolvidos com o espiritismo amortecem esse desespero por conta da convivência, né? E eu posso dar um exemplo, o meu exemplo. Né? Eu tinha uma paixão pela minha avó. Né? Minha avó era tudo para mim. Né? Amava ela, ficava grudado para o tempo que eu podia, desde pequeno. Né? Fui o segundo neto, mas parecia que era o primeiro, porque ela também me puxava o saco. Né? Então, mas eu amava aquela mulher. E eu fui católico até os 21 anos, né? E eu tinha um medo desesperado de perder minha avó. Eu sonhava com ela morta no caixão e eu desesperado. Minha avó passava mal, eu largava absolutamente tudo que eu estava fazendo e saía voado para lá. Mas um desespero, eu chorava só de pensar na perda da minha avó. E aí eu conheci o espiritismo, comecei a estudar, meu sentimento pela minha avó não mudou. Apaixonado por ela, continuei. E chegou o fatídico dia, né? Que a vovó partiu. Partiu no meu aniversário. A última vez que eu a vi foi no dia 24 de julho. Eu não me lembro o ano, mas foi no 24 de julho ela desencarnou naquela noite. Chorei pra caramba, senti muito. Mas, gente, o desespero não veio. Não veio. Eu tinha, antes de ser espírita, eu falava que eu não ia nem chegar perto do cemitério. Eu detestava aquilo. Eu falava que, assim, eu fui uma vez no cemitério, no enterro do pai de uma professora, eu devia ter 7 anos ou 8, eu fui representando a escola. O que eu vi lá, eu fiquei desesperado. Prometi para mim mesmo, depois de uma certa maturidade, que eu só ia no cemitério mais uma vez, contra a minha vontade. Morto. Eu iria contra a minha vontade. E não, eu fui ver minha avó, fui lá. Então o espiritismo me consolou, me preparou. Eu poderia ficar louco, mas o espiritismo fez o contrário, né? Me deu conforto. Chorei pra caramba, sinto ainda muita falta dela, mas com equilíbrio.
Então, assim, não é o espiritismo que enlouquece. É aquilo que o indivíduo não está preparado para administrar. Poderia ser o espiritismo, ou quantos outros fanáticos de outras religiões também enlouquecem, né? Pessoas que ficam insistindo com alguns comportamentos. Acho Né? que é o conhecimento, né? Dessa coisa que vai ocorrer. Sim. Depois, né? A maior certeza da vida futura. Né? Eu confesso que quando a minha avó, a Nária já estava comigo, né? Quando a minha avó morreu, eu não fiquei naquela pouco, quando é que eu vou ver minha avó no plano espiritual, não, eu sofri bastante, chorei muito, mas não foi desesperador, não é? Porque a Nária, quando me conheceu, lembra do desespero que eu tinha com a minha avó, né? A avó era, assim, era mais que Deus para mim, né? Então, é isso. Acho que a Isolde levantou a mão. Fala aí, Isolde. Boa tarde a todos, tudo bom? Bem? Eu achei essa parte da entrevista espetacular. Estão me ouvindo bem? Não, está falhando a tua voz, está falhando. Está falhando, né? Continua falhando? Não, está melhor. Tá, vou falar um pouquinho mais alto. Eu achei essa parte da introdução espetacular, do começo ao fim. Várias coisas ali veio assim na minha mente, né? Aí eu fico pensando em relação à loucura. Tá pipocando ainda, né? Não, tá. A gente está conseguindo acompanhar. O que é a loucura, né? Se não a incapacidade que a gente tem no momento de organizar os nossos pensamentos. E isso pode se dar em qualquer instância, em qualquer local. Mas aí, quando a pessoa que não é já muito adepta ao espiritismo, ou que tem algum preconceito, aí ela coloca, porque imagina, aí na casa espírita só podia ter enlouquecido mesmo, né? Para que você procura isso e não procura alguma coisa de Deus? Eu ouvia muito isso. A doutrina, e não tem esse negócio de ex-espírita. Não existe, nunca foi espírita. Eu, na minha concepção, nunca fui espírita. Eu cravei uma parte aí que você colocou, eu até printei e coloquei lá no grupo, que para mim isso resume tudo. O verdadeiro espírita vê a vida com outros olhos. Para ele, os problemas do mundo parecem pequenos diante do futuro espiritual que o espera. Eu sei que é uma fase. É isso. Vai passar. Então, assim, a loucura ela pode estar em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente sempre fala que o mais importante para a gente ter uma saúde mental é a gente ter o equilíbrio em tudo que a gente faz na vida, né? É isso. Era isso que eu queria colocar, tá? Muito bom, muito obrigado, né? Aqui tem uma conclusãozinha, né, desse item 15 aqui, né? Então, ó, qual é a conclusão? Qual é a visão espírita sobre a loucura, né? Considerando aí o capítulo 15. O espiritismo distingue a loucura física, que são problemas do cérebro, aqueles que vêm por questões genéticas, do cérebro se desregula, da espiritual, que pode ser ocasionada por obsessão, por espíritos encarnados ou desencarnados. Para casos de origem moral, loucuras a partir de comportamento, a palavra moral sempre remete a gente a comportamento, né? Para casos da loucura por origem comportamental, a melhor defesa é a força interior. Então, se o comportamento do indivíduo está levando ele no caminho dessa loucura, né, onde entra o processo? Lembra que isso aqui é Kardec, 1857. A questão da psicologia era muito inicial ainda. Hoje, quando a gente vê uma frase dela, como que a gente busca, esquecendo o centro espírita, essa força interior? Através das terapias. As terapias vêm, né, como uma ferramenta para poder ajudar nisso. Essa força se conquista com aperfeiçoamento pessoal, caridade, humildade e prática no bem. Quando o indivíduo se dedica a isso, sobra menos tempo para aquilo que pode conduzir a um distúrbio mental, uma dificuldade qualquer, né? Ocupar o tempo. Uma das terapias que se usa para pessoas com deficiente e transtorno psiquiátrico é terapia ocupacional. Okay? Quando ocupa, a mente se controla. E aí a gente volta lá para a minha infância, quando a minha mãe dizia assim, mente vazia,
oficina do diabo. Então, mandava a gente varrer o quintal. Vai varrer o quintal, né? Agora é isso, varrer o quintal. Mas por que isso? Porque quando a gente fica ocioso, a gente dá margem ao nosso pensamento ir para onde a gente talvez não gostaria que ele fosse em consciência, né? E aí ele continua aqui, né? O Espiritismo oferece uma explicação lógica e um caminho prático para lidar com os desequilíbrios espirituais, que são muitas vezes confundidos com loucura, né? Então o Espiritismo é mais uma ferramenta. O objetivo central da doutrina espírita é a evolução moral do ser humano, ou seja, a evolução comportamental do ser humano. E não de ficar o tempo todo orando, né? Porque fé sem obras é uma fé morta, né? Já disse Pedro sobre isso. A reforma íntima é o verdadeiro escudo contra influências negativas e o caminho para a felicidade. Esse termo de reforma íntima ele é muito batido dentro dos centros espíritas, né? Qualquer palestra fala, reforma íntima. No fundo, o que é a reforma íntima? É você trabalhar aquilo que você é para ser o melhor possível. Então, a terapia psicológica vai te ajudar nisso, né? O teu trabalho vai te ajudar nisso. A tua religião também vai te ajudar nisso. Mas desde que você queira, de fato, mudar comportamento. Porque reforma íntima significa mudar o que vai dentro de mim, reformar o que vai dentro de mim. Me faz fazer coisas que eu não gostaria de fazer. E aí Paulo tem uma frase também incrível. Eu amo essa frase do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, por que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa frase é muito forte, né? Paulo pergunta, o bem que eu quero, eu desejo muito fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu tenho consciência que eu não devia fazer, que eu não quero, eu acabo fazendo. Por que isso acontece? Isso acontecia com Paulo. Por que isso acontece conosco? Porque a gente ainda não reformou internamente, a gente ainda está um pouco bagunçado internamente. Vai chegar uma hora que o controle vem. E aí ele continua aqui... acabou. Então, esse daqui é um resuminho desse item 15. Eu achei espetacular isso daqui, porque dá para a gente conectar um pouquinho daquilo que a gente leu. Tudo bem? Beleza? Chegamos nas perguntas? Ainda não, é até o 17. Está todo mundo ansioso para começar a questão 1, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ô, meu amigo Ivani, você está aí, meu amigo? Boa tarde, estou sim. Estou aqui. Você lê para a gente o 16? Posso ler, tá bom. Legal, obrigado. Ainda precisamos analisar duas objeções que realmente merecem atenção, pois se baseiam em teorias racionais. Ambas reconhecem que os fenômenos materiais e morais são reais, mas negam que os espíritos estejam envolvidos. Dá uma pausa aqui, Ivani. Então, olha só, agora é um outro tipo, né, de crítica ao espiritismo, né? Então, essa crítica que vai falar agora não critica que há um lado de comportamento e um lado material. A crítica que Kardec vai tratar agora é que eles não aceitam que há um espírito em torno disso, né? Eles querem justificar ou explicar os fenômenos e os comportamentos por outros meios. E aí Kardec agora vai desdobrar, fala assim, olha, ao invés de aceitar que é um espírito, eles preferem isso, aquilo, outro. Vamos ver o que vem por aí, depois a gente comenta. Continue para a gente, Ivani, por favor. A primeira teoria diz que todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam, na verdade, resultado do magnetismo. Os médiuns estariam em um estado chamado sonambulismo desperto, algo conhecido por quem estuda magnetismo. Nesse estado, a mente do médium se expande e ele passa a ter percepções além do normal. Assim, tudo o que ele diz e transmite viria dele mesmo, graças à sua lucidez, mesmo quando fala de assuntos que normalmente desconhece. Não negamos o poder do sonambulismo. Estudamos esse fenômeno há mais de 35 anos e sabemos que pode explicar muitas manifestações. No entanto, uma análise mais profunda mostra que há muitos casos em que o médium poderia agir por conta própria, sendo apenas um canal passivo.
A quem defende essa ideia, sugerimos: observem, pois ainda não viram tudo. Além disso, vale lembrar que a teoria espírita não foi criada por pessoas tentando explicar os fatos. Ela foi revelada pelos próprios médiuns, e, segundo essa teoria, estariam em estado de lucidez. Se essa lucidez é real, por que eles atribuíram tudo aos espíritos e não a si mesmos? Como poderiam ter descrito com muita clareza e profundidade a natureza dessas inteligências, se tudo viesse deles? Ou eles são lúcidos, ou não são. Se não, e se confiamos neles, não faz sentido dizer que estão errados. Outro ponto importante: se todas as manifestações viessem do médium, elas seriam sempre iguais. Mas vemos o mesmo médium falar de formas completamente diferentes, às vezes até contraditórias. Isso mostra que as mensagens vêm de fontes diferentes. E se não estão todas dentro do médium, é porque vêm de fora. Então, nessa teoria, né, o que é dito é que, na verdade, o que os médiuns dizem ser proveniente de espíritos, na verdade, vem dele próprio, num estado de consciência alterado, né, como se estivesse em êxtase. Né? E há essa possibilidade. Quando o indivíduo entra nesse êxtase, ele expande um pouco a sua consciência e é capaz de perceber. Mas o ponto-chave é que essa teoria diz que tudo é do próprio médium. E aí Kardec questiona, mas como é que o médium, às vezes, traz uma informação e depois traz outra que nega a primeira? Ele está contradizendo a si próprio. Como que o médium vai falar, né, em sendo só coisas do médium, vai dar respostas de coisas que ele absolutamente desconhece? Por mais que o cérebro dele entre num modo, né, expansivo, né, de conhecimento, não dá para explicar todos os fenômenos. Né? E aí Kardec é até duro, né, que ele coloca assim, ou é consciente ou não é consciente. Né? Assim, por que eu vou julgar que ele é consciente em algumas coisas e em outras não? Né? É estranho isso, né? Cria uma dúvida terrível. Né? Então, outro ponto importante, se todas as manifestações viessem do médium, elas teriam que ser sempre iguais. E não são, né? Porque se não estão dentro do médium, está fora. E está fora onde? Está fora onde? Se o conhecimento que o médium está trazendo não é dele, mesmo com a consciência alterada, está fora dele, está vindo de onde? Aí tem uma outra teoria que tenta explicar o de onde vem, para dizer que não é de espírito. Né? Tudo bem? Fala, Denise. Eu penso, não sei, mas assim, talvez ai, meu Deus, essa questão do magnetismo tem a ver, por exemplo, com procedimentos que você acessa a outras vidas. Sim, regressão de vidas passadas. Esse tipo de coisa. Então, quando eles estão falando disso e de que vem da própria pessoa, também eles não estão considerando outras vidas daquela própria pessoa, porque sim, hoje eu não sei, não tenho conhecimento sobre isso, mas na minha vida passada eu poderia ter. E né, pelo esquecimento eu não tenho agora e eu poderia acessar isso de lá. Mas também não é, porque se eles, né, se essa questão justifica que não está dentro da pessoa, também não estaria dentro da pessoa em outras vidas. Então, porque para haver outras vidas teria que existir espírito. Então, assim, é uma contradição absoluta, né? É uma contradição absoluta. O que Kardec fala aqui é que o estudo do magnetismo, que ele foi um grande estudante disso, né? Ele é conterrâneo de Mesmer, né? Que foi o cara que mais estudou o magnetismo, que trouxe. O magnetismo leva à hipnose. Hipnose é a palavra que eu estava tentando lembrar. E a hipnose leva a um estado de consciência ampliado, né? O teu cérebro funciona numa outra vibração. Então, os defensores dessa teoria dizem, não, pode ser o magnetismo, a hipnose e tal, mas por mais expandido que seja a mente, como que esse cara vai falar de algo que ele desconhece? Né? Então, a provocação de Kardec tá bom, mas de onde vem? Só me diz de onde. Vocês veem aqui que ele traz um resumo claro. Agora eu fico imaginando ele conversando com pessoas defensoras dele, e fala assim, tá bom, assim, eu não estou dizendo que vocês estão errados. Só me diz, então, de onde vem aquilo que o médium não tem conhecimento?
E aí as teorias são cada vez piores, né? Fica mais complexo do que dizer, não seria muito mais simples se fosse um espírito? Não complica, né? Boa. Podemos seguir? Você pode ler para a gente? O Gabriel vai ler para a gente a continuação aqui. Agora vai entrar na segunda teoria. Então, a gente já viu a primeira, vamos para a segunda. A segunda teoria diz que o médium não tira as mensagens de si mesmo, mas sim do ambiente ao redor. Ele seria como um espelho, refletindo os pensamentos e conhecimentos das pessoas presentes. Nada do que ele dissesse seria desconhecido por todos os presentes. É verdade que os assistentes influenciam as manifestações. Isso é reconhecido pela própria doutrina espírita. Mas essa influência é bem diferente da ideia de que o médium apenas repete o que os outros pensam. Milhares de fatos mostram que isso não é verdade. Essa teoria comete um erro grave, pois tem que explicar tudo sem considerar os limites da própria lógica. Como não conseguem lidar os fenômenos e não querem aceitar a presença dos espíritos, criam explicações alternativas. Seria uma boa teoria se conseguisse explicar todos os casos, mas não consegue. Então, nessa teoria aqui, né, o médium, no estado expandido de consciência, ele teria acesso ao que aquele grupo pensa. Então, imagina, a gente está aqui numa alteração. Ela está se afogando no próprio saliva lá embaixo. Passou. Porque quase bronca aspirou, né? Ela está gripada. Então, assim, tem uma teoria que fala do consciente coletivo, né? Então, assim, que tudo que nós estamos aqui, os nossos conhecimentos... Dá um tapão nas costas dela, vai sair uns bichos. Não, ela mesmo me pede de vez em quando, bate. Aí eu me aproveito, né? Ah, Maria da Penha. Ela engasgou, com certeza. Então, assim, essa teoria do consciente coletivo é que a vivência como se eu tivesse acesso à vivência da Gidiane, do Gabriel, do Rodrigo, por eu estar numa condição de êxtase. Mas e quando o conhecimento não está de posse nem de todos que estão ali? Como explica? Né? Aqui hipoteticamente, ninguém tem conhecimento de japonês aqui. E eu começo a falar em japonês. Já não vem, já não explica. Então, assim, esse grupo não tem esse conhecimento. Então, de onde vem esse conhecimento? Né? Então, é uma segunda abordagem. Vê como é que começa a complicar cada vez mais? Porque existe o acesso magnético, né? A mediunidade explica isso, que é uma derivada da telepatia, né? Que a gente se conecta sem falar, que a gente troca mensagem sem se falar. Isso daí a gente tem um Bluetooth perispiritual, né? Lembrando que o Bluetooth tem uma área curta, né? O equipamento Bluetooth, se estiver muito longe, não funciona, né? Tem que estar mais ou menos perto. Então, a nossa capacidade de ler o conhecimento do outro é uma conexão Bluetooth, que tem faculdades mediúnicas que o indivíduo, só de chegar perto, o campo magnético dele, que a gente chama de aura, né, toca na aura do outro, há uma conexão Bluetooth, não profunda, mas superficial, e eu consigo perceber as sensações do outro, né? Às vezes tenho acesso a algumas memórias. Mas não deixa de ser uma conexão espiritual, né? Não deixa de ser uma conexão espiritual. Mas enquanto eu tendo um Bluetooth expandido, eu me conecto com conhecimentos que não estão nos equipamentos que eu me conectei. Aí fica difícil de explicar, né? Aí fica difícil. Vou tocar música sem me... Poxa, acho que é um problema dessa fileira aí, hein, Aleph? Sai o Mário, agora a Aleph, o próximo é a Sandra ali, né? Oi. Em relação ao que você falava do Bluetooth, muitas vezes eu estou almoçando ou jantando, eu, meu esposo e meu filho. E eu estou lá mastigando, eu quero falar alguma coisa para o meu filho, aí de repente meu marido fala, eu pensei em falar alguma coisa, mas eu quero engolir, meu marido já solta e fala. Isso é a conexão. E isso que você falou, acontece muito em pessoas que se amam. Por quê? O Bluetooth não tem senha.
Conecta, né? O acesso é muito rápido. Eu tive vários casos com a Nara, tem um que é clássico. Lá no Rio, no Centro Espírita, foi engraçado, a gente estava num estudo como esse, né? Um círculo lá no estudo sistematizado, e a gente tinha que levar o livro, né? E aí eu estou lá sentado com o livro, eu olhei assim, faltou o livro. E a Nara tinha levantado para ir falar assim, cara, onde eu deixei o livro? A Nara passou, eu não falei, a Nara passou, a gente deixou em cima do armário, todo mundo ficou olhando. E eu falei, é verdade. Aí todo mundo ficou olhando, o que vocês estão falando? Ué, do livro. Mas como assim? Como é que ela sabia? Parecia que a gente estava falando. Né? A pessoa ficou em cima do armário. É o Bluetooth. Olha o medo da galera. Pô, mas tudo, inclusive aquilo que eu não queria que soubesse. Ou também, já aconteceu várias vezes, ele vai para o supermercado e aí fica assim, eu vou ligar para ele para pedir para ele trazer tal coisa. E aí eu vou fazendo as coisas, esqueci de ligar para ele, ele chega e trouxe a tal coisa. Então isso já passou de Bluetooth, isso aí já é um 5G já. Já é um 5G, não é não, Rodrigo? Já tá, o mercado para cá não dá de Bluetooth. Fala aí, Alan. Ocorreu uma vez, uma amiga minha, né? A gente era muito próximo, a gente se conhecendo. E, assim, eu tava dormindo, eu acordei e, sabe, tipo assim, quando você aparece, tipo, preciso ligar pra uma pessoa agora. Eu liguei pra minha amiga e falei, o que é que tá acontecendo agora? Me conta. E ela começou a desabar. Ela tava no trabalho dela, e ela trabalhava como, talvez, higienizando instrumento de dentista, né? E ela acabou se cortando. E assim, talvez teve infecção, depois ela entrou em desespero, mas só que ela não sabia o que fazer. E ela falou, do nada você liga, né? Eu falei, conta agora o que é que está acontecendo. Quando a gente fala de sintonia, né? Dentro da ciência espírita, a gente fala de sintonia. É isso, né? É uma conexão. A Nara hoje está com a sintonia dela, está com. Quer uma pastilha? Nara, quer pastilha? Eu tenho uma pastilha. Eu engasguei. Não falei que ela estava se afogando? Quando não sair essa água do pulmão aí, vai ficar possível. Continua para a gente, Gabriel. Sim. Há muitas comunicações que são claramente independentes dos pensamentos e conhecimentos dos presentes. São mensagens espontâneas que contradizem ideias já formadas. Quando isso acontece, os defensores da teoria dizem que o médium capta ideias de toda a humanidade. Agora já não é Bluetooth, agora é satélite. Mas essa explicação é ainda mais difícil de aceitar do que a presença dos espíritos. A ideia de que seres espirituais se comunicam conosco é mais simples e mais lógica do que imaginar que o cérebro de uma pessoa capta informações de todos os cantos do universo. É importante reforçar. Essas teorias foram criadas por pessoas tentando explicar os fatos. Já a doutrina espírita foi revelada pelos próprios espíritos, em um momento em que ninguém pensava nisso e até rejeitava a ideia. Então, assim, o espiritismo surgiu não porque estava buscando os espíritos, né? O espiritismo surgiu tentando explicar fenômenos e que, nos estudos iniciais, ninguém cogitou que fosse espírito, todo mundo estava achando que era magnetismo, que eram forças físicas desconhecidas, gravidades desconhecidas, sei lá o quê, e em um belo momento, aquela coisa que fazia as mesas girarem e as cadeiras rangerem, começou a responder perguntas. E aí fala assim, pô, mas não foi condicionado? Eu falo assim, não, porque foi em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Itália, foram os polos em lugares completamente diferentes, né? Então, não foi buscar uma explicação para os espíritos, não. Observou-se o fenômeno, foi-se estudar o fenômeno e aquele que provocava o fenômeno se identificou como sendo um homem morto, né? Um espírito. Então, Kardec aqui é bem... Poxa, é tão mais complexo pensar que o cérebro é capaz de capturar informações de outros países, de outros planetas, do que a explicação de um espírito. Oi, Carla. As irmãs Fox foram antes das mesas? Foram ali bem pertinho, né? Foram antes. Tudo começou lá, né? Logo na sequência, alguns anos depois, quando o
que é o fogo daquele movimento lá das irmãs Fox, baixaram porque elas se perderam, né? Elas acabaram morrendo numa situação bem difícil. Aí começou a questão das mesas girantes, tanto que uma delas casou com um homem da Inglaterra que trabalhava num grupo que estava olhando para as mesas girantes. Então foi bem próximo, assim, tipo 2, 3 anos de diferença. Tá? Mas as irmãs Fox começaram primeiro. Foi ali que veio o estopim, né, a gente, na verdade, foi ali que começou a grande força-tarefa espiritual. Né? Porque aquilo ali foi um movimento planejado, considera o que eu vou falar agora lúdico, né? Entre aspas. Foi uma invasão do plano espiritual em todos os lugares, para fazer surgir fenômenos em todos os lugares, para chamar a atenção e, então, levar a ciência, levar os homens para estudar aquilo e tirar a conclusão. Porque se viesse um espírito, através de um médium, para dizer isso, aí seria uma pessoa. Aí você teria que acreditar numa pessoa. Mas como foi espalhado no mundo todo, né, aí ficou difícil de dizer que era uma pessoa só. Né? É bem interessante isso. Tá, vamos continuar aqui. Continua para a gente. Então, como os médicos poderiam ter inventado uma doutrina que não estava na mente de ninguém? E como explicar que milhares de médiums, espalhados pelo mundo, que nunca se encontraram, transmitiram as mesmas mensagens? Se fosse hoje, a gente dizer, não, porque mandou o WhatsApp escondido. Nessa época, não tinha condição, era navio que levava correspondência escrita. Outro detalhe que muitos ignoram: as primeiras manifestações, tanto na França quanto na América, não foram por escrita ou fala, mas por pancadas que formavam palavras usando o alfabeto. Foi assim que os espíritos se identificaram. Mesmo que se diga que o médium interfere nas mensagens escritas ou faladas, isso não se aplica às pancadas, pois o significado delas não era conhecido antes. Há muitos fatos que mostram que a inteligência que se manifesta tem personalidade própria e vontade independente. Por isso, recomendamos aos que discordam que observem com mais atenção. Se estudarem sem preconceito e esperarem antes de tirar conclusões, vão perceber que suas teorias não explicam tudo. Deixamos algumas perguntas. Por que essa inteligência se recusa a responder perguntas simples, como o nome ou a idade de alguém? O que ele tem na mão? O que fez ontem ou o que pretende fazer amanhã? Se o médium fosse apenas um reflexo dos pensamentos dos presentes, essas respostas seriam fáceis. Os críticos respondem perguntando por que os espíritos, que deveriam saber tudo, não conseguem responder coisas tão simples. Dizem que quem pode o mais, pode o menos. Quem pode mais, quem pode o mais, pode o menos. E conclui que não são espíritos que respondem. Então, é mais uma teoria, né, para dizer assim, não, por que coisas simples os espíritos não respondem? Né? Na primeira teoria, se é uma conexão com os que estão ali, porque dos exercícios que eles faziam é pegar alguma coisa, né, botava atrás e pedia para o médium adivinhar. E o espírito não falava, né? Às vezes usava a questão dos dedos, né? Quantos dedos eu estou expandido aqui, né? E nenhum deles, né? O médium aqui, né? Qual era a experiência? Né? Ficava um médium na frente de um grupo. Então, imagina, né? Eu estou aqui, virado para vocês aqui, com a mão aqui, o médium na minha frente. E eu faço assim e pergunto para o médium na minha frente. Quantos dedos eu estou esticando? O médium não sabe. Mas, pela teoria da conexão com o grupo, vocês sabem. Então, ele deveria captar isso e responder. Isso não acontecia. Então, o cara começa a questionar, né? Poxa, não faz sentido isso, né? É tão mais difícil explicar de outra forma, né? Não olhar para os espíritos. Tudo bem? Na verdade, eles estavam certos, né? É um reflexo do pensamento dos presentes. Só que são presentes desencarnados, é verdade, né? Estão certos, só estão errados de quem eles estão. Querendo admitir. E por que os espíritos não respondiam de vez em quando com essas perguntas fúteis? Porque eles não estavam a fim de brincar, né? Eles queriam fazer algo mais sério, né? Então, os espíritos sérios saíam dessas reuniões
E aí vinham para o lugar deles espíritos bagunceiros, né? Espíritos que queriam perturbar a ordem, aí virava o ciclo, né? Aí podia até falar, tá com 3 dedos, o cara escolhia, não fala não. Também, né? Estava com 2, né? Verdade. Continua, Gabriel, para a gente. Você viu mais, né? Oi? Eu dei uma mais? Não, quem pode o mais, pode o menos, né? Essa frase ela é esquisita, né? Mas assim, se um espírito pode coisas grandes, também deveria poder coisas pequenas, né? Mas pensemos, se alguém fizesse uma pergunta boba a uma assembleia de sábios, como, por que é dia ao meio-dia? Será que eles se dariam ao trabalho de responder? O silêncio ou a resposta irônica não significaria que são ignorantes. Da mesma forma, os espíritos superiores não respondem a perguntas inúteis ou sem sentido. Eles se recusam a participar de brincadeiras e só se ocupam com assuntos sérios. Por fim, por que os espíritos aparecem e desaparecem em momentos específicos, sem que pedidos ou súplicas os façam voltar? Se o médium fosse guiado apenas pela mente dos presentes, o desejo coletivo deveria estimular sua clarividência. Mas, quando isso não acontece, é sinal de que o médium está sob influência de algo externo, que não depende dele nem dos que o cercam. Isso mostra que há uma inteligência independente agindo ali. De uma forma lógica, se não tem explicação nos presentes, né, nos visualmente presentes, tem que ter nos visualmente, né, nos invisíveis, mas que também estão presentes, porque a Denise acabou por concluir ali. Então, Kardec arremata aqui esse item 16. Aí vamos ver aqui um resuminho aqui, né? A gente agora tem essa possibilidade aqui, né? Então, por que as teorias alternativas não conseguem explicar tudo? Que foi o que a gente passou ali agora, né? Os fenômenos são reais, mas não vêm só do médium. Os fenômenos que acontecem não são fenômenos que acontecem só através do médium. Tem outros componentes, né? E aí ele faz o seguinte, ó, as manifestações mediúnicas existem e elas são observáveis. E elas não existem só a partir de 1850, elas existem há milhões de anos. A gente olha para a cultura egípcia e a gente vê mediunidade. A cultura grega, a gente vê mediunidade. Né? As tribos indígenas de locais ermos, né, também usam a mediunidade como parâmetro. Né? Então, elas existem. Algumas dessas manifestações podem ser explicadas pelo magnetismo ou pelo estado de consciência ampliada do médium, como o sonambulismo desperto. A gente não está dizendo que não possa haver esses casos, também pode. Mas há muitos casos em que o médium não tem como produzir o conteúdo por sua conta, o que indica uma inteligência externa atuando, por falta de conhecimento, por não ter habilidade, né, por não saber o que está acontecendo. Aí ele fala que a teoria do espelho mental não se sustenta. Lembra que ele fala que a questão de pegar o que o outro pensa e falar, né? O espelho mental é esse. Percebeu? Nessa época era experimental, agora é Bluetooth, né? A conexão Bluetooth espiritual. Dizer que o médium apenas reflete os pensamentos dos presentes não explica as mensagens com conteúdo desconhecido de todos. É uma conclusão que a gente tira, né? Se fosse só reflexo, as mensagens seriam sempre parecidas. Mas vemos variações de estilo, variação de vocabulário e até contradições, o que mostra que vem de fontes diferentes. Mas se fosse vindo do grupo, seria sempre do mesmo tipo. Por que não é? A ideia de captar pensamentos da humanidade inteira é ainda mais difícil. Lembrando que a humanidade não só habitantes do planeta Terra, né? A humanidade é o universo. Alguns críticos dizem que o médium acessa ideias espalhadas pelo mundo ou até por outras esferas, outros mundos. Mas isso exige uma capacidade mental muito mais complexa do que simplesmente admitir que os espíritos se comunicam. É mais difícil aceitar isso, né, do que os espíritos. A explicação espírita é mais simples, é mais lógica e é compatível com os fatos. Tem conectividade com os fatos, né? Os espíritos têm personalidade e vontade própria. Né? Os espíritos aparecem e desaparecem quando querem, não quando são chamados.
Se fosse movimento dos presentes ou do próprio médium, os espíritos viriam sempre. Porque, na verdade, não seriam espíritos, seriam manifestações do próprio médium. Por que às vezes eles não aparecem? Né? Porque não vem do médium. O Chico usava a frase, né? Dizia assim, olha, meu irmão, não adianta, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Não tem como ligar para o espírito que quer ligar para mim, e aí eu me conecto. Né? É disso que está falando. Né? Eles aparecem, ignoram perguntas inúteis ou triviais, como o que tenho na mão, não por ignorância, mas por discernimento, por não participar de brincadeiras tolas. Né? Assim como sábios não respondem perguntas bobas, espíritos superiores só se preocupam com o que tem valor moral e intelectual. Né? Se você tiver, ele até deu esse exemplo, né? Tiver numa roda de sábios e começar a fazer pergunta ignorante, pergunta tola, os sábios vão embora, só vão ficar os tolos ali. Né? Porque assim, estou aqui perdendo meu tempo, tem tanta coisa para fazer. Né? A doutrina espírita não foi inventada, ela foi revelada, que é diferente. As teorias alternativas foram criadas por pessoas tentando explicar os fatos sem aceitar os espíritos. Já o espiritismo foi revelado por espíritos, por meio de médiuns espalhados pelo mundo, sem contato entre eles, transmitindo mensagens coerentes e universais. Médiuns dos Estados Unidos, da França, da Ásia, de todos os lugares falavam sobre os mesmos fenômenos da mesma forma. Mudava o jeito, mas a forma e o conteúdo era o mesmo. Então, por isso que a condição de revelada se aplica melhor. E aí o convite final de Kardec, né? Observe mais e julgue menos. Ainda bem que hoje a gente não julga, né? Hoje a gente estuda, a gente observa, a gente tem certeza, como tinha o personagem da Ofélia, né? Só abre a boca quando eu tenho certeza, né? Assim, a gente tem tanta certeza, a gente estuda tanto, né? Sabe que eu estou usando sarcasmo, né? Ainda hoje a gente julga antes de se aprofundar, né? Quem ainda duvida deve observar com mais atenção e sem preconceito, que foi o que Kardec fez. Kardec não concordou com os fenômenos, ele estudou. Estudar os fenômenos com mente aberta mostra que as teorias alternativas não explicam tudo e que há algo maior acontecendo. Tudo bem? Acho que aqui ele encerra a conclusão. Semana que vem a gente entra no último. Aí, a gente está doida para ter a primeira questão. A questão número 1 vai ser um marco, né? A questão só lamento, porque depois do 17 da introdução vem o prolegômenos. Olha o nome difícil, né? Que é um trecho que também traz umas informações adicionais. A questão 1 ainda está mais para frente. Tá? Só ano que vem. Tudo indica que só ano que vem a gente entrará na questão número 1. Né? Prolegômeno é uma palavra feia. Né? Vamos encerrar, então, hoje, né? Deu a nossa hora, para a semana que vem a gente começar no 17º item, 17º e último item da introdução. Então, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade. Eu fico muito feliz e quero transmitir essa minha alegria para os amigos espirituais também, pela condição do nosso grupo, de todas as pessoas participarem, falarem de forma tranquila, né, trazendo informações, trazendo perguntas, e a gente tem certeza que essa conexão também é dos desencarnados conosco, trazem algumas dicas, algumas inspirações, e a gente acaba puxando as discussões. Então, nosso muito obrigado a todos os amigos espirituais que nos favorecem com essa possibilidade, e a vocês que estão aqui, encarnados junto conosco, estudando. Agradecemos a Deus e a Jesus, e em nome de Deus nós encerramos o estudo de hoje. Assim seja. Obrigado, pessoal. Até logo, daqui a pouco tem a palestra para quem for ficar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.